Nesse capítulo serão realizados procedimentos de diagnóstico no sistema elétrico. Você aprenderá a utilizar o multímetro tester e a lâmpada de teste, ler um diagrama elétrico, verificar a continuidade dos interruptores, verificar a continuidade no circuito, analisar uma falha na luz do freio, analisar o sistema de carga de arranque. Para realizar uma boa manutenção e uma boa análise do sistema elétrico, é necessário aprender a ler os diagramas elétricos que estão nos manuais de serviço e entender os símbolos que possuem. No diagrama, os símbolos representam os componentes do sistema. Por exemplo, este símbolo representa um interruptor. Este, a bombina de ignição. Esse outro, uma lâmpada. Esse, a bateria. E esse, um conector. Além dos símbolos, os diagramas contêm a descrição dos cabos elétricos, seu percurso e suas diferentes cores representadas com código de letras. No manual de serviço se pode encontrar o diagrama do circuito elétrico e geralmente a descrição dos componentes de cada circuito separadamente como, por exemplo, o circuito de luzes principais, da buzina, do arranque, etc. Os manuais também podem conter uma descrição da distribuição e passagem dos cabos elétricos para localizar mais facilmente circuitos e componentes na motocicleta. Agora vamos analisar o percurso de alguns circuitos lendo o diagrama elétrico. No manual desta moto temos o diagrama elétrico geral e o esquema mais simplificado de cada circuito. Primeiro analisaremos o simplificado e depois o geral. Vamos acompanhar o circuito da luz de freio. Toda vez que acionamos os freios, esta luz deve acender. Nesse diagrama temos números que identificam cada componente. Nesse caso, os números 9, 10 e 11 correspondem ao interruptor de freio dianteiro, o interruptor traseiro e a luz de freio, respectivamente. Comecemos pelo farol. Temos a conexão à massa no chassi. Depois o terminal de alimentação, que tem o código de cor G e Y. Na tabela de códigos de cores G/Y significa verde e amarelo. Esse cabo chega até os interruptores de freio dianteiro e traseiro. Ambos ativam a luz separadamente. Logo após sai um cabo com a letra BR que significa marrom. Este cabo se conecta com o conector que está conectado com o interruptor número 19, que é o interruptor principal. O interruptor principal recebe tensão pelo cabo R ou vermelho, desde o fusível e da bateria. Aqui com os números 26 e 27. Também recebe tensão do alternador através do retificador. Quando o motor gira a baixas RPM ou está parado, a tensão é fornecida pela bateria. Quando o motor gira em alta velocidade, existe suficiente tensão retificada do alternador para alimentar as luzes e carregar a bateria. Agora vamos analisar o mesmo circuito em um diagrama geral. Aqui os números que identificam cada componente foram mudados. Conforme a tabela, o número 10 é a luz, o 12 é o interruptor de freio traseiro, o 35 é o interruptor de freio dianteiro, o 23 é o interruptor principal, o 13 é a bateria com o fusível e o quarto é o alternador. As cores são as mesmas que no diagrama anterior. Vemos a lanterna traseira que possui uma lâmpada de duplo filamento. Um para a luz de posição, aqui com o cabo L ou azul, e outro filamento para a luz de freio, com o cabo Y ou amarelo até o conector.
e DAI com o cabo G, barra Y ou verde e amarelo. A conexão à massa está indicada pelo cabo B ou preto e a massa está depois do cabo B. Continuamos com a alimentação. Pelo cabo verde e amarelo até chegar ao interruptor de freio dianteiro. Do interruptor sai o cabo BR ou marrom através de um conector. Se dirige até outro conector. E dali ao interruptor principal. Daí sai o cabo R, ou vermelho, passa pelo conector anteriormente mencionado e chega ao fusível, à bateria e ao retificador que fornece a voltagem ou tensão. Agora nos dirigimos pelo cabo verde e amarelo para o interruptor de freio traseiro número 12. Daí sai o cabo BR ou marrom. Até um conector que se conecta com o interruptor principal. Daí sai o cabo R ou vermelho através do conector e chega ao retificador, ao fusível e à bateria. Como o circuito já foi analisado, podemos identificar os pontos de verificação para analisar as falhas. Isso será feito mais adiante. Agora veremos o percurso do circuito da luz dianteira. Esse é o farol, o indicador de luz alta no painel, o interruptor de luz alta e baixa e o alternador. Esse circuito se alimenta com corrente alternada proveniente do alternador. Do farol sai o cabo à massa dos dois filamentos. Também um cabo amarelo para a luz alta e para o indicador de luz alta no painel. Também sai um cabo verde para a posição luz baixa do interruptor. Do interruptor sai um cabo azul até um conector. De aqui, um cabo amarelo-vermelho em direção ao alternador. Ao realizar a análise de uma falha no sistema elétrico, é indispensável contar com o esquema elétrico e a informação sobre valores de resistência, voltagem e amperagem do circuito e dos seus componentes. O manual de serviço pode dar a você toda essa informação, incluindo os passos a seguir para a análise de falhas de diferentes circuitos. Também você pode identificar o estado dos componentes, conectores soltos ou frouxos, isolamento danificado, conexões não adequadas, fios desencapados, estragados, modificações do circuito original. Para poder fazer o análise do sistema elétrico, você deve contar com um multímetro e uma lâmpada de teste. Deve aprender a utilizar esses dois instrumentos. Este multímetro digital tem um botão com diferentes posições para medir voltagem ou tensão, resistência, amperagem ou corrente, a diferentes escalas em corrente alternada e contínua. Também pode verificar diodos e atuar como tester lógico. As diferentes posições do botão, por exemplo, na função ohmímetro, são para ajustar a leitura à faixa de resistência a ser medida. Se a medição esperada é entre 0 e 200 ohms, o botão se coloca aqui. Se for de 200 a 2000 ohms, aqui. A maior escala se encontra aqui. Para verificar a voltagem no circuito, o multímetro deve ser conectado em paralelo. O voltímetro se utiliza para verificar a voltagem em qualquer parte do circuito. Para verificar a resistência ou continuidade, se seleciona a função de ohmímetro e se conecta ao multímetro em paralelo. Nunca se deve conectar a corrente ou voltagem. O ohmímetro tem sua própria fonte de tensão e pode danificar-se se o conectamos a um circuito vivo. Para cumprir a função de amperímetro ou multímetro, deve ser conectado em série. A corrente deve fluir através do circuito e do amperímetro. Se um circuito está aberto ou não tem continuidade, o ohmímetro marca a resistência infinita. Se está fechado e estiver continuidade, indicará resistência nula. Numa bobina, é comum encontrar um certo valor de resistência ao verificar sua continuidade. Você deve comparar os valores medidos com as especificações do fabricante.
Para verificar a continuidade nos interruptores, também podemos instalar uma lâmpada de teste nos terminais do interruptor quando ele está conectado a uma fonte de tensão. Também se pode utilizar o ohmímetro para esses testes quando o circuito não está conectado a uma fonte de voltagem. Uma resistência nula indica continuidade ou circuito fechado. E uma resistência infinita indica sem continuidade ou circuito aberto. Para verificar os interruptores nos conectores, os manuais indicam como conectar o ohmímetro para verificar o interruptor nas suas diferentes posições de funcionamento. O manual indica o código de cores e a conexão que deve indicar continuidade. Lembre-se, sempre consulte o manual antes de realizar qualquer teste e siga as instruções de conexão e de análise. Agora verificaremos a continuidade dos interruptores utilizando um ohmímetro. Para começar, selecionamos o interruptor principal ou chave geral. Identificamos o conector. Verificamos a tabela de conexões dada pelo fabricante para determinar onde conectar as pontas do ohmímetro. Nessa tabela se mostra o conector do interruptor principal. Para a posição ON, a conexão entre os terminais dos cabos marrom, branco e ou amarelo, assim também como a conexão entre os cabos azul e vermelho, deve dar continuidade. Na posição Park, somente o terminal do cabo preto e branco conectado ao terminal do cabo laranja deve dar continuidade. Uma falta de continuidade indica que o circuito está aberto no interruptor ou num cabo. Identificamos o conector e colocamos a chave geral em ON com a bateria desconectada. Conforme indica a tabela, verificaremos a conexão entre o terminal do cabo W ou branco e do Y ou amarelo. Colocamos as extremidades correspondentes a cada cabo no conector e começamos a conectar o ohmímetro às extremidades. Nesse caso, nos dá continuidade. Uma resistência muito baixa. Para outros testes em posição ON, se segue os mesmos passos. Agora verificaremos continuidade na posição Park. Na tabela posição Park se verifica conectando o cabo preto e o branco e o laranja. Identificamos os cabos preto e branco e o laranja. Conectamos o ohmímetro nas extremidades correspondentes e observamos a leitura. Nesse caso existe continuidade. Os outros testes na posição ON dão continuidade. O interruptor e os cabos que vão até o interruptor estão em bom estado. Agora verificaremos o interruptor de corte do motor no guidão. Identificamos os cabos que vão até o conector. Na tabela se indica para a posição marcha ou RAM conectar o terminal R ou vermelho com o Y, R ou amarelo e vermelho. Colocamos o interruptor em RAM. Localizamos os cabos vermelho, amarelo, vermelho e suas extremidades. Conectamos o ohmímetro. A leitura deu baixa resistência. Se colocamos o interruptor em off e o botão do ohmímetro em 12 MΩ, a leitura dará resistência infinita porque o circuito está aberto. Para verificar o interruptor das luzes baixa e alta, vejamos a tabela. Para a luz baixa, a conexão deve ser entre o BL/Y ou azul-amarelo e o R/Y ou verde-amarelo. Para a luz alta deve ser R/BK ou vermelho-preto e BL/Y ou azul-amarelo. Identificamos o interruptor, os cabos e o conector. Colocamos o interruptor em alta ou high. Identificamos os cabos vermelho, preto e azul, amarelo no conector. Identificamos os cabos com suas respectivas extremidades. Conectamos o ohmímetro e nos dá continuidade. Agora colocamos a chave em low ou baixa. Identificamos os cabos azul, amarelo, vermelho, amarelo no conector. Conectamos o ohmímetro.
e a leitura da continuidade. Agora vamos verificar o interruptor do pisca-pisca. Ele tem 3 posições, direita, esquerda e off. Nesse caso, verificaremos a posição direita. Os cabos correspondentes são o cinza e o laranja. Localizamos as extremidades e conectamos o ohmímetro. A leitura nos dá um pouco alta, 8 ohms. É provável que o interruptor esteja sujo, sulfatado ou corroído. Esse conector também possui as conexões da buzina. Identificamos os cabos, conectamos o ohmímetro, apertamos o botão da buzina e dá 0 resistência. Existem motos que vêm equipadas com caixas de união como esta, que possuem circuitos impressos, fusíveis e diodos, relés, pisca-pisca, que controlam certas funções do sistema elétrico. Para verificar um fusível, retire-o de seu receptáculo, verifique a sua condição e meça a resistência entre seus extremos. Deve dar 0 resistência. Para verificar a condição dos circuitos internos da caixa, o manual indica de que maneira se deve conectar o ohmímetro. Por exemplo, aqui se conecta em diferentes extremidades conforme indica o manual. Estas conexões devem dar continuidade. Se não dão, o circuito interno ou algum componente pode estar defeituoso. Para verificar os diodos, colocamos o tester na posição diodo em ohms. Com as pontas do tester num sentido nos dá resistência infinita, no outro sentido nos dá resistência interna do diodo. Esse diodo está em bom estado. Repetimos a operação nos outros diodos. Os conectores podem estar defeituosos devido à corrosão ou à sujeira. Parte da tarefa da inspeção consiste em limpar os conectores e suas extremidades. Faça isso com o limpador de contatos em spray. Agora faremos o teste de continuidade no sistema elétrico. Nesse caso, escolhemos o circuito que vai do relé do motor de arranque ao interruptor de arranque. Identificamos o relé e o cabo que vem do interruptor de arranque. O cabo é vermelho e amarelo. Identificamos o conector que une o relé com o interruptor. Abrimos o conector e identificamos o cabo vermelho e amarelo. Conectamos o ohmímetro ao terminal do relé e, no outro extremo, a extremidade correspondente ao cabo vermelho e amarelo no conector. Nos dá resistência baixa, o que indica que existe continuidade. Agora faremos o teste de continuidade com uma lâmpada. A lâmpada de teste se conecta à massa por um lado e ao outro ponto a verificar pelo outro. Para testar se a lâmpada funciona e se existe tensão na bateria, a conectamos ao terminal positivo da bateria. O outro cabo é conectado à massa. Aqui vemos que existe voltagem, pois a lâmpada acende. Verificamos o cabo de alimentação da bateria ao interruptor principal. Primeiro identificamos o cabo branco e vermelho que vai da bateria à caixa de união. Testamos com a lâmpada de teste o conector. Dá continuidade, ou seja, que o cabo está bem. Logo após, testamos a saída do conector. Também existe continuidade. Isto quer dizer que o conector está em bom estado. Depois, seguimos o percurso do cabo branco que vai do conector e que passa através do quadro, dentro do chicote até o conector. Aqui vemos o cabo branco que se dirige ao interruptor.
Testamos colocando a ponta na entrada do cabo branco no conector. Dá continuidade. O cabo que vai desde a caixa a esse conector está em bom estado. Testamos a saída para verificar se o conector está correto e se também dá continuidade. Para terminar o teste, deve verificar o interruptor da mesma maneira como se fez anteriormente, verificando a tabela de conexão. Agora faremos uma análise sobre diagrama elétrico. Comecemos com que a luz de freio não funciona. Primeiro verificamos se a lâmpada está queimada. Se não está, o problema está no circuito. Colocamos o interruptor principal em on e apertamos um dos freios. Antes disso, colocamos uma ponta da lâmpada de teste no terminal Y e a outra à massa. Se acende, a falha está entre o conector e o porta-lâmpadas. Se não acende, verificamos esse conector a ambos os lados do ponto Y. Se acende a lâmpada na saída, o problema está nesse cabo. Se não acende, verificamos o ponto de entrada. Se acende, o conector está danificado. Se não acende, nos dirigimos ao interruptor, nesse caso do freio traseiro. Verificamos a saída. Se acende, o problema está no cabo GY. Se não acende, testamos a entrada. Se acende, o problema está no interruptor. Realizamos o mesmo teste com o interruptor dianteiro. Se não acende nos testes do interruptor e esse conector, verificamos a saída desse outro conector no cabo BR ou marrom. Verificamos a saída desse outro conector no cabo BR ou marrom. Se acende, a falha está no cabo BR. Se não acende, testamos a entrada. Se acende, o conector está defeituoso. Se não acende, verificamos na saída do interruptor principal. Se acende, o cabo BR está em mau estado. Se não acende, voltamos a verificar na entrada do cabo vermelho. Se acende, o interruptor está defeituoso. Se não acende, prossiga até o conector na saída do cabo R. Se acende a lâmpada de teste, o problema está nesse cabo. Se não acende, verifica a entrada do cabo R. Se acende, o conector está defeituoso. Se não acende, dirija-se ao fusível. Verifique o estado do fusível para ver se não está queimado. Também inspecione as conexões. Se o fusível e as conexões estiverem em bom estado, verifique a bateria. Se ela também estiver em bom estado, o problema está no cabo R ou vermelho, que vai do fusível ao conector. Nos próximos testes, faremos uma análise na motocicleta para ver se existe uma falha que provoque o mau funcionamento da luz de freio. Verifique se o multímetro funciona corretamente. Verifique-o na bateria. Aqui vemos que funciona adequadamente. Por meio do diagrama elétrico, localize o circuito da luz de freio. Verifique os fusíveis e o cabo de alimentação. Retire a tampa do porta-fusível. Ao contrário de como se fez no diagrama, será verificado primeiro o fusível, para descartar que o problema que ocasiona a falha esteja aqui. Assim se evita os testes, caso o fusível esteja defeituoso. Você deve levar em conta que, mesmo que um fusível aparente estar em bom estado, nunca podemos afirmar isso até ser verificado. Conecte a ponta negativa do tester à massa como, por exemplo, no motor ou no terminal negativo da bateria. Conecte a outra ponta no contato da entrada do fusível. Se existe tensão, o cabo de alimentação da bateria está em bom estado. Se não existe, o problema está nesse fio ou na bateria. Permaneça com o interruptor principal em on. Coloque a ponta do tester fazendo contato na saída do fusível. Se existe a voltagem apropriada, o fusível está em bom estado. Se não existe, substitua o fusível e verifique o novo. Lembre-se que a causa mais comum da destruição de um fusível é um curto-circuito. Portanto, quando coloque um novo fusível, sempre tenha presente que pode haver um curto-circuito em algum lugar da linha. Verifique agora a luz de freio. Retire a lâmpada. Esta está em bom estado. Conecte uma ponta do tester à massa e a outra dentro do porta-lâmpadas, enquanto se mantém a alavanca ou pedal de freio pressionando e a chave em on. Nesse caso não existe tensão e o problema está em outra parte do circuito. Se houver voltagem, a lâmpada ou sua conexão à massa estão defeituosas. Você deve testar a condição da massa. Realizemos esse teste com uma lâmpada. Com o extremo à massa e o outro dentro do porta-lâmpadas, vemos que a lâmpada não se acende, ou seja, que não existe voltagem. Agora nos dirigimos ao interruptor da luz de freio no guidão. Verificamos com a lâmpada de teste que tem a tensão na entrada do interruptor. Provamos se a lâmpada de teste não acende. Se houvesse voltagem, apertaríamos a alavanca ou o pedal e verificaríamos se existe voltagem na saída do interruptor.
Se não houver, o interruptor está defeituoso. Se houver tensão na saída, o cabo que sai da saída do interruptor e o seu conector estão danificados. Prosseguindo com a análise, depois de verificar o interruptor principal e os conectores, como se fez nos testes anteriores, descobrimos que esse cabo do circuito da luz de freio está danificado e que deve ser consertado ou substituído. Tendo encontrado a falha, terminamos a análise deste circuito. Sistema de carga e de arranque elétrico. A seguir veremos os sistemas de carga e de arranque. Aqui temos o alternador. Ele está formado pelo rotor ou volante e as bombinas do seu estator. O rotor tem vários imãs permanentes que girando, fazendo com que as bobinas do seu estator cortem as linhas do campo magnético, gerando corrente elétrica pelo fenômeno da indução. Esta bobina é a de carga. Esse é o seu núcleo. Esta outra é a de ignição, com seu núcleo. Este alternador tem 3 bobinas, uma para gerar a faísca, uma para as luzes dianteiras e de freio e outra para alimentar a bateria, que alimenta a buzina, a luz de posição, os piscas, etc. Esse é um alternador monofásico de imã permanente. Ele tem múltiplos imãs e bobinas. A maior quantidade de imãs e bobinas aumenta a tensão de saída do alternador. Uma diferença de corte entre os campos gera um sinal análogo que ativa o disparador do sinal de ignição. Estas são as bobinas que geram a corrente que carrega a bateria. Esta é a bobina que gera o sinal da ignição. Este é o suporte onde vão montadas as bobinas. Ele tem orifícios ovalizados para a regulagem da ignição. Os alternadores podem ser monofásico como este, ou podem ser trifásico como esse, que possui rotor interno. O alternador trifásico gera mais ondas por cada giro do volante do que um monofásico, aproveitando melhor o corte de linhas de força para produzir a tensão. O sistema de carga com alternador carrega a bateria através de um retificador. Ele transforma a corrente alternada e contínua. Existem 2 tipos de retificadores, de semionda e de onda completa. O de semionda se utiliza em motos com menor consumo de energia. O retificador de semionda permite a passagem para a bateria de somente a metade da onda produzida pelo alternador. O diodo permite a passagem da corrente no só sentido. Outras motos utilizam retificadores de onda completa. Eles retificam toda a onda do alternador aproveitando toda a sua potência de carga. Esses diodos conectados em ponte fazem circular a metade positiva da onda e também a metade negativa da onda desta maneira. Os alternadores necessitam de um regulador de voltagem para controlar a tensão e a corrente produzida pelo alternador que chega à bateria ou aos componentes elétricos. Nas motos se utiliza um regulador eletrônico que contém um ou mais componentes como, por exemplo, diodos N, tiristores, etc. Esses componentes controlam e limitam a voltagem excessiva produzida pelo alternador, desviando-a à terra. Dessa maneira se evita uma sobrecarga da bateria.
Esse diagrama corresponde a um alternador monofásico com seu retificador e regulador. O retificador é de onda completa está composto por um ponte de diodos. O regulador de voltagem está composto por um tiristor ou SCR e um diodo Zener. O tiristor deixa passar corrente por ele quando se aplica uma voltagem na porta chamada voltagem de disparo. O Zener é um diodo que permite a circulação da corrente no sentido oposto a um diodo comum sempre e quando a voltagem chegue a certo nível. Quando a tensão no circuito aumenta, a voltagem pode danificar a bateria. Então o Zener deixa passar corrente para a porta do tiristor, o qual conecta o alternador à massa, baixando a tensão do circuito. Isso se produz rapidamente sem notarmos a queda da tensão. A tensão do circuito fica regulada na mesma tensão de abertura do Zener. Nesse circuito temos o alternador trifásico que utiliza para a retificação de onda completa, 6 diodos formando uma ponte. A regulagem está a cargo de 3 tiristores, os quais têm suas portas conectadas a um circuito de controle composto, entre outros elementos, por diodos Zener. Como vemos, a ponte de diodos retifica a corrente alternada em contínua e carrega a bateria. Quando a tensão do circuito é elevada, o circuito de controle dispara os tiristores, permitindo que o excesso de voltagem seja conectado à massa. Geralmente o conjunto regulador-retificador se encontra no interior de uma caixa de alumínio, a qual possui aletas para dissipar o calor. O conjunto está vedado da umidade com resina epóxi. A seguir realizaremos alguns testes para verificar o estado do sistema de carga e do alternador. Conecte o multímetro à bateria. Observe a voltagem. A bateria está em bom estado. Liga o motor. Se a voltagem da bateria cai 8 ou 9 volts, o sistema de arranque está provavelmente em bom estado. Se cai a menos de 8 volts, ele pode ter falhas. Liga o motor novamente e acelere-o. Você deve notar um aumento da voltagem. A temperatura ambiente e a tensão deve estar entre 13 a 15,5 volts, dependendo da moto. Se for menor, o sistema de carga deve ser inspecionado, pois a bateria não está sendo carregada. Se houver mais de 15,5 volts, o regulador está com defeito, pois não está limitando a passagem da voltagem produzida pelo alternador. Agora inspecionamos o estator. Primeiro verificamos a continuidade dos extremos do núcleo. Nesse caso, o núcleo está em bom estado, pois existe baixa resistência. Agora verificamos se as bobinas possuem continuidade e se não estão cortadas ou interrompidas. A resistência é baixa, portanto existe continuidade. Agora verificamos se as bobinas estão em curto a massa. Verificamos colocando uma ponta no extremo do fio e a outra em diferentes pontos do núcleo. As bobinas não estão em curto a massa, pois não se registra continuidade. Repetimos o teste no estator deste alternador trifásico. Primeiro verificamos a continuidade entre os extremos do núcleo. Existe continuidade. Depois verificamos a continuidade das bobinas no conector. Como são 3 fases, verificamos uma das fases com as outras 2. As bobinas estão conectadas e a resistência é baixa. Agora verificamos se as bobinas estão em curto a massa. A resistência é infinita, portanto não existe curto a massa. Antes de começar com a inspeção do motor de arranque, vejamos como o circuito trabalha. Devido a que o motor de arranque gera um consumo muito alto de corrente, não está conectado diretamente ao botão de arranque, pois isso poderia destruí-lo. Portanto, ao acionar o botão é fechado um circuito de baixo consumo que ativa um relé. Ele é um interruptor magnético para alto consumo. O relé fecha o circuito que conecta a bateria com o motor de arranque. Aqui temos o motor de arranque desarmado. Esse é o rotor com o coletor e o induzido. Estas são as bobinas de campo. Esta é a placa porta-escova. Uma escova está conectada à massa e a outra, isolada da massa, é conectada às bobinas de campo. Cada uma possui uma mola que a mantém em contato com o coletor.
Aqui está sendo verificado se a escova e a massa têm um bom contato com a massa. Deverá dar continuidade. Agora, se a escova que conecta as bobinas de campo está isolada da massa, agora, se as duas escovas estão isoladas entre si, elas estão porque nos dá resistência infinita. Agora verificamos se os segmentos do coletor não estão à massa. Se estiver à vontade, se dissiparia e não giraria o motor. Se verifica uma por uma. A leitura indica circuito aberto, portanto não existe curto-circuito à massa. Agora medimos os segmentos entre si. Deve haver continuidade e resistência, deve estar dentro das especificações do fabricante. Outra verificação é a medição do comprimento das escovas. Se qualquer uma delas estiver mais gasta do que o limite indicado no manual, as duas devem ser substituídas. Também podemos verificar se a tensão das molas das escovas é correta. Caso contrário, elas devem ser substituídas. Também podemos lixar os segmentos e limpar suas canaletas antes de armar o motor. Serviço da bateria. Nesse capítulo veremos a limpeza, a inspeção e a carga da bateria. Para começar, retire a abraçadeira que assegura a bateria. Retire o terminal negativo e logo depois o positivo. Desconecte o tubo de ventilação. Coloque a bateria sobre um lugar seguro. Antes de continuar, tome todos os cuidados necessários para a manipulação da bateria. O eletrólito da bateria contém ácido sulfúrico e pode provocar queimaduras, lesões permanentes nos olhos e também pode corroer a sua roupa. Recomendamos o uso de óculos protetores ao trabalhar com a bateria. Se a pele entrar em contato com o eletrolito, lave-a bem com água da torneira. Se os olhos foram contaminados, lave-os com água pelo menos durante 15 minutos e procure um médico. Se por descuido você ingerir o eletrólito, tome muita água ou leite. Logo após, tome leite de magnésia batida com clara de ovo ou tome óleo vegetal de cozinha. Procure um médico imediatamente. Não fume na oficina, e muito menos quando trabalha com a bateria. Não permita que o eletrólito entre em contato com a pintura, selim ou quadro da moto. Por isso, nunca dê carga à bateria na moto. Se houver derramamentos, lave a área afetada com bicarbonato de sódio e água. Nunca retire a bateria da moto com a chave geral em ON. Nunca troque a polaridade da bateria. Numa motocicleta equipada com direção eletrônica, o modo de controle memoriza as falhas que existem no sistema. Ao retirar a bateria, essa memória pode ser apagada. Portanto, antes de retirar a bateria, revise as falhas. Caso exista, anote-as ou corrija-as. Ou coloque uma bateria em paralelo com a que deve ser substituída para que o sistema de controle continue sendo alimentado eletricamente. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças ou pessoas inexperientes. Os vapores da bateria são explosivos. Por isso, quando você for carregar a bateria, procure um lugar bem ventilado, longe de chamas, faíscas ou aparelhos que geram altas temperaturas. Comece a limpar a bateria. Limpe-a com uma solução de bicarbonato e água. Verifique se os terminais estão bem limpos. Retire a corrosão e a sujeira. Assegure-se de que a solução não penetre dentro da bateria. Seque ela com um pano limpo. E com uma escova de aço, termine de limpar os terminais. Os terminais devem estar bem limpos para fornecer uma boa superfície de contato. Verifique o exterior da bateria. Assegure-se de que os terminais não estejam estragados, frouxos ou corroídos e que não hajam deformações ou rachaduras. Se existirem essas condições, substitua a bateria. Verifique cada vaso e observe se apresenta sulfatação branca com deformações, corrosão, ruptura nas placas. Se for assim, substitua a bateria. A cor apropriada das placas positivas deve ser café e cinza nas negativas. Verifique se o eletrólito está a turbo. Isso pode ser consequência de uma sobrecarga ou excessivas vibrações. Essa condição pode causar sedimentação e curto-circuito interno. Troque a bateria neste caso.
Verifique visualmente o nível de eletrólito. Se o nível está abaixo do mínimo em algum vaso da bateria, acrescente água destilada até alcançar o nível máximo. Nunca acrescente ácido sulfúrico nem água comum. Retire as tampas de ventilação e acrescente água destilada. Se houver perda da carga sobre a tampa, isso deverá ser verificado colocando o voltímetro na menor escala. O fio preto se conecta ao negativo da bateria e o vermelho se passa sobre a parte superior da bateria. Não deve haver indicação. Caso haja uma boa limpeza, esse problema está resolvido. Se ela continua perdendo carga depois da limpeza, substitua-a. Agora verifique a densidade específica do eletrólito em cada vaso. Retire um pouco de eletrólito com o hidrômetro. Coloque o nível do eletrólito na altura dos olhos para sua leitura. Essa é a densidade específica. Geralmente a densidade do eletrólito, quando a bateria está totalmente carregada, é de 1260 a 1280 a 20 graus centígrados. Se não for a densidade especificada no manual, a bateria deve ser recarregada. Aqui vemos um hidrômetro que dá a condição da bateria de forma mais simples. Ele indica o estado da bateria, mas não fornece valores de densidade específica. Agora recarregue a bateria, comece regulando o carregador a 1/10 da faixa de carga indicada na bateria. Se a faixa for 3, 6 ou 9 ampere por hora, você deve regular o seletor do carregador a 0,3, 0,6 ou 0,9 ampere, respectivamente. Selecione a tensão da bateria a ser carregada, de 6 ou de 12 volts. Retire as tampas de ventilação. Não utilize um carregador de alta amperagem, a não ser que a carga possa ser regulada de acordo com as necessidades da bateria. Ao carregar a bateria com uma faixa maior do que indica, ela pode estragar-se. A carga rápida ou excessiva produz muito calor e pode causar curto-circuito. Também deteriora as placas. O tempo de carga máximo deve ser de 10 horas, a 1/10 da faixa. Nesse caso, 0,9 ampere. Certifique-se de que o carregador não esteja conectado à corrente elétrica. Conecte o cabo positivo do carregador ao terminal positivo da bateria. Conecte o negativo ao negativo da bateria. Conecte o carregador e ligue-o. Depois de um certo tempo, verifique se existem bolhas de ar na bateria. Se for assim, desconecte o carregador e meça a densidade do eletrólito e sua temperatura. Se a temperatura for maior do que a indicada pelo fabricante, reduza a faixa de carga e aumente o tempo de carga proporcionalmente. Enquanto a bateria está sendo carregada, você pode realizar outras tarefas. Por exemplo, antes de colocar a bateria, você deve limpar o compartimento onde ela é instalada, evitando assim que os possíveis vazamentos do eletrólito danifiquem o local. Retire a sujeira dos terminais e conectores para facilitar um bom contato, limpando também os parafusos e porcas de instalação dos terminais. Passando o tempo de carga, desligue o carregador. Deixe a bateria em repouso por uns 10 minutos. Verifique o nível do eletrólito novamente e sua densidade. Faça a instalação da bateria. Instale cuidadosamente o tubo de ventilação. Assegure-se de que não fique dobrado ou obstruído. Verifique se não existem luzes acesas, evitando assim faíscas que podem danificar o sistema de ignição eletrônica e injeção computadorizada. Coloque primeiro o terminal positivo, depois o negativo. Passe nos terminais vaselina ou graxa leve. Lembre-se, não conecte a bateria de forma invertida.
Caso a bateria seja nova, os vasos devem ser completados com eletrólito novo. Deixe ela repousar durante 30 minutos e depois carregue ela a 1/10 da faixa de carga, como foi visto anteriormente. Finalmente, verifique a voltagem da bateria. Logo após, verifique o funcionamento do sistema elétrico para certificar-se de que a bateria está bem conectada. As baterias livres de manutenção, como a deste scooter, não correm o risco de derramar eletrólito e não precisam de manutenção frequente. Não é necessário completar o nível de eletrólito durante sua vida útil. Tampouco é necessário verificar a densidade das mesmas. O que deve sim ser verificado é a carga, especialmente nas motos que permanecem muito tempo sem serem usadas. A vida útil desse tipo de bateria é de aproximadamente 2 anos. Se você a mantém sempre com a carga total, pode durar até 4 anos ou mais. O teste mais simples é verificar sua voltagem sem consumo. Caso você tenha carregado a mesma, espere 30 minutos para verificar novamente sua voltagem. Lembre-se, todas as verificações descritas devem ser realizadas com frequência, de acordo com o que indica o fabricante. Não espere que as luzes perdam intensidade ou que a moto não arranque para lembrar-se de verificar a bateria. Evite que a bateria deixe você na estrada.